Ninguém respeita o dinheiro de quem não sabe protegê-lo. Nem o sistema, nem os bancos, nem o governo. E, muitas vezes, nem a própria família. O mundo foi feito para tirar de você tudo o que puder, o mais rápido possível. E se você não entender isso, vai passar a vida inteira trabalhando duro, para ver seu dinheiro escorrer pelos dedos. A verdade é simples e brutal. Ou você aprende a blindar o que é seu, ou será sempre um alvo fácil. O erro é achar que o problema está na falta de dinheiro. Mas não está. O problema está na sua relação com ele. No jeito como você gasta, decide, compartilha ou até empresta sem pensar. O dinheiro que você não respeita, ninguém respeita. E o respeito não começa nos outros. Começa na forma como você organiza, protege e direciona cada centavo que entra na sua vida. Os ricos não têm mais sorte. Eles têm mais estratégia. Sabem como o jogo é jogado, conhecem as regras ocultas, protegem o que têm como se fosse território em guerra. Porque é isso que é. Uma guerra silenciosa, travada todos os dias entre quem entende o dinheiro e quem vive refém dele. E existe um truque, um princípio, um gatilho mental, simples, direto e poderoso, que separa quem perde tudo de quem constrói um império. Quando você entende esse truque, seu dinheiro ganha peso, ganha respeito. E ninguém mais ousa tocar no que é seu. Lembrando que se você quiser ter acesso a mais de 10 livros, como Pai Rico, Pai Pobre, Segredos de uma Mente Milionária, Mais Esperto que o Diabo, entre outros, acesse nosso Kit do Milhão, mais de 10 livros por apenas R$10. Primeiro link da descrição ou comentário fixado. Conheci dezenas de pessoas que ganhavam muito mais do que eu, e ainda assim viviam no vermelho. Não é o quanto você ganha que te deixa rico, é o quanto você consegue manter, multiplicar e proteger. Só que a maioria, quando vê o extrato cheio, acha que venceu. E começa o ciclo. Carro novo, casa maior, mais parcelamento, mais dívida. A grana entra pela porta da frente e sai pela dos fundos. O que ninguém te conta é que o sistema foi desenhado para isso. Você cresce ouvindo que o sucesso é ganhar bem, gastar mais, ter aparência. Mas o que te faz rico de verdade é o que você retém. Aquele dinheiro que não está só na conta, mas que está crescendo enquanto você dorme. Isso só acontece quando você muda o foco, de consumidor para investidor. Meu pai pobre me dizia, trabalhe duro e suba na carreira. Meu pai rico dizia, aprenda a manter seu dinheiro onde ninguém possa tocá-lo. Foi aí que entendi a diferença. Um estava preso no fluxo do consumo. O outro jogava o jogo da proteção e da alocação. E esse jogo não é ensinado na escola. Você precisa quebrar essa ilusão sozinho. A armadilha é pensar que quanto mais você ganha, mais pode gastar. Isso é exatamente o que te mantém pobre com salário alto. É o tipo de erro silencioso que ninguém percebe, até a próxima crise bater na porta. Foi por isso que eu aprendi cedo. Não importa quanto entra, importa o que fica. E o que fica precisa estar protegido. E proteger começa antes de investir. Começa com um truque mental, um ajuste interno que redefine como você enxerga o próprio dinheiro. E é esse truque que muda tudo, e faz com que ninguém mais ouse tocar no que é seu. A maioria das pessoas trata o próprio dinheiro como se fosse de todo mundo, menos delas. E isso começa com a forma como encaram cada entrada. Sobrou um dinheiro aqui, ganhei um extra ali. Vou aproveitar e gastar agora. Não existe senso de posse real. E sem posse não há respeito. Nem seu, nem dos outros. Foi aí que meu pai rico me ensinou o truque. Trate seu dinheiro como se ele fosse um ativo sagrado. Isso significa mudar a relação emocional com cada centavo que entra. Não é apego, não é medo. É reverência. É entender que o dinheiro é uma extensão da sua energia produtiva. Se você trata com descuido, o universo trata igual. O truque é psicológico. Você cria um limite invisível entre o seu dinheiro e o mundo. Você não gasta. Você realoca. Você não empresta. Você investe.
Você não torra, você constrói. Lembro claramente de quando comecei a aplicar isso. Criei contas separadas. Dei nomes aos meus objetivos. Cada valor tinha um propósito. Eu não via mais o dinheiro como algo que estava disponível para qualquer impulso. Ele tinha dono. Ele tinha função. E o mais interessante, quanto mais eu respeitava o dinheiro, mais ele crescia. Porque eu parava de sangrar recursos com decisões emocionais. As pessoas te testam. O sistema te testa. Vão te pedir ajuda, te oferecer oportunidades imperdíveis, te pressionar com urgência. Mas quando sua mente já decidiu que aquele dinheiro tem um destino, ninguém toca nele. E nem você se permite desviar. É como se existisse uma barreira invisível de proteção, criada pela sua própria clareza. Esse truque muda sua postura, muda sua linguagem, muda até sua autoestima. Porque quando você passa a se comportar como guardião do próprio patrimônio, o mundo te respeita mais. E o primeiro lugar que sente esse respeito é o banco. E aí a pergunta que fica é: você ainda confia no banco para proteger o que é seu? As pessoas têm uma relação quase sagrada com o banco, como se fosse um porto seguro, um lugar neutro, um parceiro de confiança. Mas o que quase ninguém percebe é que o banco não existe para te proteger. Ele existe para lucrar com você. Essa foi uma das primeiras verdades que meu pai rico me ensinou. E quando entendi isso, parei de confiar minha segurança financeira a um sistema que lucra com a minha ignorância. Você deposita seu dinheiro achando que ele está guardado. Mas o banco não guarda. Ele empresta, ele usa, ele movimenta. E ainda te cobra por isso. Cobra taxa de manutenção, juros sobre cheque especial, tarifas escondidas. Tudo isso enquanto investe o seu dinheiro para enriquecer. Não você, mas ele mesmo. É um negócio. E você é o cliente desinformado que paga a conta. Eu aprendi a usar o banco como ferramenta, não como cofre. Meu dinheiro não mora no banco. Meus ativos estão em investimentos que me pagam, em estruturas que me blindam, em sistemas que eu controlo. Banco para mim é meio, nunca fim. E quando você inverte essa lógica, deixa de ser refém, passa a ser estrategista. E o jogo começa a virar. A armadilha está no comodismo. É confortável deixar tudo num único lugar, ter um gerente que te chama pelo nome, receber um cartão Black que te dá a ilusão de poder. Mas é só isso. Ilusão. Se amanhã congelarem sua conta, seu dinheiro some. E você percebe que nunca teve o controle de verdade. O banco sempre teve. Por isso, eu ensino o tempo todo. Não dependa de um sistema que lucra com a sua dependência. Crie sua própria estrutura de proteção, de rentabilidade, de liberdade. E isso começa desde cedo, com a forma como você educa sua mente e, principalmente, com o que você ensina aos seus filhos. Enquanto a maioria ensina os filhos a tirar boas notas para conseguir um bom emprego, os ricos ensinam algo totalmente diferente. Ensinam a respeitar o dinheiro como uma ferramenta de liberdade. Essa foi uma das maiores diferenças que vi entre meu pai rico e meu pai pobre. Um falava de esforço, o outro falava de estratégia. Um dizia para trabalhar pelo dinheiro, o outro dizia: faça o dinheiro trabalhar por você. Desde cedo, meu pai rico me mostrava como o dinheiro circulava. Me explicava o que era ativo, o que era passivo, como funcionava um balanço. E mais importante, ele me fazia sentir o peso de cada decisão financeira. Me dava pequenas quantias e dizia: se perder, perdeu. Se multiplicar, é seu. Essa responsabilidade cria respeito. E respeito cria inteligência. O que vejo em muitas famílias é exatamente o oposto. Crianças que crescem sem noção de valor, sem entender como o dinheiro se ganha, se perde ou se protege. Crescem com a ideia de que tudo vem fácil, que cartão resolve, que salário é garantido. E aí viram adultos frágeis, dependentes, emocionalmente desprotegidos diante do primeiro tombo financeiro. Os ricos não protegem os filhos do dinheiro. Eles os expõem. Mostram riscos, falam de impostos, explicam inflação, juros compostos e investimentos. Porque sabem que o respeito não vem com proibição.
vem com consciência. Quando o filho entende o jogo, ele joga melhor. Quando não entende, vira peça do sistema. E foi exatamente isso que eu levei para minha vida. Educação financeira como escudo. E quanto mais cedo você aprende a se proteger, mais difícil é alguém tocar no que é seu. Mas para isso, é preciso entender a diferença fundamental entre gastar e alocar. Gastar é impulso. Alocar é estratégia. A maioria das pessoas não enriquece porque vive gastando. E pior, chama de investimento coisas que só drenam dinheiro. Comprar um carro caro para impressionar. Fazer uma viagem parcelada que gera dívida por meses. Me dei um presente, eu mereço. Merece o quê? Um passivo disfarçado de conquista? Essa é a armadilha emocional que mantém o dinheiro escapando pelas frestas. Meu pai rico repetia: dinheiro não deve ser usado, deve ser posicionado. Ele falava como se fosse xadrez. Cada centavo é uma peça. E cada peça precisa de propósito. Quando você aloca, você está dizendo ao seu dinheiro: vai, trabalha por mim. Quando você gasta, está dizendo: vai, desaparece e me dá um prazer momentâneo. A diferença é brutal. Comecei a aplicar isso separando o que eu queria do que eu precisava. E mais, questionando se aquilo que eu precisava estava alinhado com o meu objetivo maior. Muitas vezes, percebi que não era. Era só ruído. Era só emoção disfarçada de lógica. E quando você aloca com consciência, o dinheiro ganha direção. E direção é o que transforma uma renda comum em riqueza acumulada. Rico não gasta. Rico investe. Rico não torra. Rico protege. Rico não exibe. Rico constrói. E esse comportamento não depende de quanto você ganha. Depende de como você pensa. Já vi gente com salário mediano criando patrimônio e milionário indo à falência por gastar como se o dinheiro fosse infinito. A questão não é o valor, é o hábito, é o padrão mental. E esse padrão só se solidifica quando você para de agir por medo. Porque enquanto o medo estiver guiando suas escolhas, você vai continuar sabotando sua liberdade financeira. E é esse medo, silencioso, racional, socialmente aceito, que te mantém escravo do sistema. O medo é a ferramenta mais poderosa do sistema financeiro. Ele não precisa te prender fisicamente, só precisa te convencer de que você não pode perder o que tem. E aí você se acomoda, fica com o emprego que odeia, aceita o salário que não cobre suas ambições, se cala diante de injustiças, tudo por medo de perder o pouco que conseguiu. É assim que se mantém um rebanho, alimentando o pavor da escassez. Eu vivi isso na pele. Trabalhava duro, mas com medo constante. Medo de falir, medo de errar, medo de decepcionar. E quando o medo lidera, você se sabota. Evita riscos inteligentes, recusa oportunidades, escolhe o seguro, que na verdade é só uma prisão com ar-condicionado. E o pior, começa a julgar quem tem coragem. Chama de louco, de irresponsável, de sonhador. Tudo para justificar sua própria estagnação. Meu pai rico dizia: o medo é natural, mas a escravidão é escolha. A única forma de sair desse ciclo é construindo conhecimento. Porque quando você entende o jogo do dinheiro, o medo diminui, e no lugar do pânico entra o controle. Não total, mas suficiente para você tomar decisões melhores. E cada decisão certa vai minando a força que o sistema tem sobre você. O medo faz você trabalhar por dinheiro. A inteligência faz o dinheiro trabalhar por você. E essa inversão começa dentro, na forma como você lida com a dúvida, com o fracasso, com a pressão externa. A coragem financeira não é ausência de medo, é ação apesar dele. E quanto mais você age com clareza, mais o dinheiro começa a obedecer. Foi só quando comecei a enfrentar esse medo de frente que percebi: existe um tipo de ativo que ninguém pode tirar de mim. Um ativo invisível, silencioso, mas extremamente valioso. E é sobre ele que eu preciso falar agora. Durante muito tempo, eu achava que o ativo mais importante era o dinheiro. Depois, pensei que fossem os imóveis ou as ações.
Mas aí a vida me mostrou o contrário. Todos esses podem ser tomados, perdidos, desvalorizados. O único ativo que ninguém pode tocar, nenhum governo, banco ou crise, é o que você carrega na mente. Conhecimento aplicado, inteligência financeira, clareza estratégica. Meu pai rico chamava isso de o ativo invisível. É aquilo que, mesmo que tirem tudo de você, te permite reconstruir. Porque o que te torna rico não é o que você tem, é quem você se tornou. Quando eu entendi isso, parei de medir meu valor pelo saldo bancário e comecei a medir pela minha capacidade de gerar valor, atrair oportunidades e multiplicar o que me davam. Esse ativo cresce toda vez que você estuda com propósito, toda vez que testa uma ideia, aprende com um erro, lê um livro, escuta alguém mais experiente. Ele se forma no silêncio, longe dos holofotes, e vai ganhando força até que ninguém mais consiga te parar. Porque você vira fonte, você vira estrutura, você deixa de depender e começa a construir. Conhecimento nunca sai de moda, nunca quebra, nunca sofre inflação, nunca é confiscado. Ele é portátil, escalável e, quando bem cultivado, vale mais do que qualquer bem físico. Por isso, sempre investi mais em mim do que em qualquer outro lugar. Porque quando você investe no seu crescimento, o retorno é inevitável. E isso é algo que o sistema jamais vai te incentivar a fazer. Porque um indivíduo consciente é perigoso. Um indivíduo instruído não se dobra fácil. E é aí que o jogo começa a incomodar quem sempre lucrou com a sua desinformação. Especialmente o maior jogador desse sistema, o governo. Se tem uma coisa que meu pai rico me ensinou cedo foi isso. O governo não está aqui para proteger o seu dinheiro. Ele está aqui para pegar o máximo possível dele sem que você perceba. E sabe como eles fazem isso? Impostos, taxas, regras escondidas em leis que ninguém lê. É um jogo sujo, maquiado de cidadania. E enquanto você trabalha, eles drenam seu esforço gota por gota. O assalto não é com arma, é com legislação. Você recebe o salário e antes mesmo de tocar nele, já vem a mordida. E não é pequena. Imposto de renda, contribuição, taxas indiretas sobre tudo que você consome. E ainda dizem que é para o seu bem. Só que o buraco fiscal cresce, a inflação cresce, e o que sobra para você, encolhe. Enquanto isso, quem entende o jogo, joga diferente. Os ricos não pagam tanto imposto quanto os pobres. Isso choca muita gente, mas é verdade. Eles estruturam empresas, criam holdings, vivem de dividendos, alocam capital em ativos que têm incentivos fiscais. Não porque são desonestos, mas porque são educados financeiramente. Eles sabem que o jogo não é justo. E por isso, aprendem as regras para jogar melhor. Meu pai pobre confiava cegamente no governo. Achava que o Estado iria garantir sua aposentadoria, sua saúde, sua estabilidade. Meu pai rico me dizia: quem depende do governo vive no medo. Quem depende de si vive na estratégia. Eu escolhi a estratégia e comecei a aprender como proteger meu dinheiro, legalmente, da máquina que consome quem não sabe se defender. Essa consciência muda tudo. Porque quando você entende o jogo do governo, para de ser uma peça e começa a se movimentar como jogador. Mas para isso, precisa primeiro mudar seu comportamento. Porque a verdadeira blindagem financeira começa muito antes dos investimentos. Ela começa em como você se comporta com o que tem. Você pode ganhar na loteria, herdar uma fortuna ou até faturar alto por um tempo. Se seu comportamento não for de alguém preparado, o dinheiro vai embora. Rápido. E pior, você nem vai entender como. A verdadeira blindagem financeira não começa com aplicações, fundos ou contratos. Começa com hábitos, com disciplina, com pequenas decisões diárias que, somadas, criam um escudo invisível ao redor do seu patrimônio. Foi isso que eu aprendi observando meu pai rico. Ele não deixava o dinheiro vulnerável. Não era paranoico, era intencional. Cada gasto tinha propósito.
Cada entrada já tinha destino. Ele não misturava o que era investimento com o que era lazer. Ele não deixava a emoção controlar planilha. E o mais impressionante, ele fazia isso mesmo quando ainda não era rico. Porque blindagem começa antes da riqueza, não depois. Eu vejo muita gente esperando ganhar mais para só então começar a se organizar. Mas isso é inversão total. Quanto mais dinheiro você tem sem estrutura comportamental, maior o risco. O comportamento vem primeiro. O dinheiro só amplifica quem você já é. Se você é desorganizado, ele multiplica sua confusão. Se você é estratégico, ele amplia seu impacto. Blindagem é meu pai rico me ensinou. Antes de qualquer coisa, pague a si mesmo. Guarde uma parte. Não importa o valor. Pode ser 10%, 5%, até 1%. Mas guarde. O importante não é o valor, é o padrão. Quando você se paga primeiro, está dizendo para o seu cérebro: eu sou prioridade. E quando você é prioridade, começa a tomar decisões mais inteligentes com o restante. No começo, eu achava que isso era impossível. As contas pareciam sempre maiores do que o que eu ganhava. Mas aí percebi que o problema não era o dinheiro, era a minha mentalidade. Eu gastava como quem tinha a obrigação de agradar todo mundo, de compensar frustrações. Quando inverti a lógica, tudo começou a mudar. Porque o dinheiro passou a trabalhar por mim e não o contrário. Esse dinheiro separado não é para emergências. É capital de liberdade. É o que vai te permitir dizer não quando quiser. É o que vai te proteger de decisões por desespero. É o que vai começar a construir sua segurança real. Porque liberdade não é sobre ter muito. É sobre não depender. E o mais poderoso é que, quando você se paga primeiro e mantém essa prática, começa a construir um pequeno império silencioso. Mas esse império precisa de proteção. E é aí que entra a próxima etapa: criar muros ao redor da sua renda. Dinheiro sem proteção é como água em balde furado. Entra, mas nunca acumula. Por isso meu pai rico me ensinava: construa muros em volta da sua renda. E esses muros não são paredes físicas, são sistemas, regras, decisões inegociáveis. Coisas que impedem que seu dinheiro escape toda vez que bate um vento emocional, uma pressão externa ou uma tentação de curto prazo. O primeiro muro que construí foi separar contas pessoais de contas de investimento. Parece básico, mas quase ninguém faz. O segundo, automatizar o que eu queria que fosse constante. Transferência para minha reserva, aportes em ativos, reinvestimento de dividendos, tudo automático. Porque se depender da força de vontade, você gasta. O sistema precisa ser mais forte que a emoção. Outro muro foi aprender a dizer não. Não para gastos por status. Não para pedidos emocionais de quem nunca vai te ajudar de volta. Não para investimentos que eu não entendia. Criar esses limites não me tornou frio. Me tornou livre. Porque só quem se respeita impõe respeito. E quando o mundo vê que você não negocia com a sua estabilidade, ele recua. Também criei mecanismos de proteção legal. Empresas, holdings, contratos bem feitos. Não porque eu tinha milhões, mas porque eu queria estar pronto quando tivesse. Proteção começa quando você ainda é pequeno. Porque se você não se proteger no início, não vai segurar quando crescer. O dinheiro que vem rápido também vai rápido se não encontrar estrutura. Esses muros não são para te prender, são para te dar base. Porque quando a fundação é sólida, você constrói com confiança. E a confiança elimina um outro veneno silencioso, a dependência. E é justamente esse o próximo ponto. Porque ela é mais perigosa do que a falta de dinheiro em si. A dependência financeira não começa de repente. Ela se instala devagar, como um veneno em gotas. Primeiro você precisa de um empréstimo, depois de um adiantamento. Mais tarde de um socorro familiar. E quando percebe, não toma mais nenhuma decisão sem antes pensar: será que vão me ajudar se der errado? Nesse ponto, você já não é mais dono do seu dinheiro, nem da sua vida. Vi isso acontecer com gente brilhante. Talento de sobra,
mas acorrentados a patrões, parentes ou até cônjuges. Porque o dinheiro virou ferramenta de controle. Quem paga, manda. Quem depende, obedece. E o pior, muita gente se acostuma com isso. Troca liberdade por conforto, autonomia por previsibilidade. Parece seguro, mas é uma prisão com tapete felpudo. Meu pai pobre dizia, fique onde tem estabilidade. Meu pai rico dizia, fuja de qualquer coisa que te torne dependente. Foi aí que entendi. Riqueza não é acúmulo, é independência. Não é ter mais, é precisar de menos. E para isso, você precisa construir fontes de renda que não estejam amarradas a uma única estrutura, pessoa ou sistema. A dependência financeira sempre cobra um preço. Sua autoestima, sua voz, sua capacidade de escolha. É sutil, mas implacável. E só se quebra com clareza. Clareza de propósito, clareza de estratégia, clareza de identidade. Quando você sabe quem é e o que quer construir, começa a cortar os fios invisíveis que te prendem. Mas para fazer isso, você precisa entender em qual papel está no jogo do dinheiro. Porque existem apenas 3 tipos de pessoas nesse jogo. E saber quem você é hoje define até onde você pode chegar. No jogo do dinheiro, existem apenas 3 tipos de pessoas. Os que gastam, os que guardam e os que multiplicam. Simples assim. E a maioria está presa no primeiro grupo. Gasta tudo que entra, vive no impulso, na emoção, na necessidade de preencher vazios com consumo. Esses nunca saem do lugar. Trabalham a vida inteira para sustentar um estilo de vida que não constrói nada. O segundo grupo parece mais responsável. São os que guardam. Cortam gastos, vivem com medo, acumulam como se o mundo fosse acabar amanhã. Mas aqui existe uma armadilha. Guardar não é o mesmo que enriquecer. Guardar por medo é outra forma de escassez. É viver travado, paralisado, achando que segurança vem de estocar dinheiro. Mas o dinheiro parado, desprotegido, perde valor com o tempo. O terceiro grupo é o que entende o jogo, os multiplicadores. Esses não vivem para gastar nem para guardar. Vivem para posicionar o dinheiro em lugares que gerem retorno. Investem em si, em ativos, em negócios, em conhecimento. Sabem que o dinheiro é uma semente e que precisa ser plantado no solo certo. Não tem medo de arriscar, porque tem estratégia. Meu pai rico me ensinou. Multiplicadores pensam a longo prazo, mas agem todos os dias. Eles não estão atrás de aplauso nem de status. Estão construindo liberdade. Enquanto o mundo corre atrás de salário, eles constroem fluxo de caixa. Enquanto os outros pensam em como gastar o bônus, eles pensam em como reinvesti-lo. O ponto é, você pode mudar de grupo. Não importa onde esteja hoje. Mas a transição começa com uma decisão. Parar de viver no automático. E essa decisão exige uma regra, uma só, que pode impedir não apenas a falência financeira, mas a falência emocional. Existe uma regra simples, mas poderosa, que aprendi com meu pai rico. Nunca tome decisões financeiras em estado emocional. Parece óbvio, mas é exatamente isso que a maioria faz. Compra por impulso, investe por medo de perder a chance, entra em dívidas para se sentir aceito, se sabota por raiva, culpa ou ansiedade. E cada vez que a emoção lidera, o prejuízo vem logo atrás. O dinheiro não é apenas uma ferramenta lógica, ele é altamente emocional. Ele toca nosso ego, nosso passado, nossas crenças, nossos traumas. E se você não domina o que sente, vai acabar agindo como refém do que sente. A falência emocional quase sempre vem antes da falência financeira. Um estalo de carência pode virar uma dívida. Uma crise de autoestima pode virar um investimento cego. Foi por isso que aprendi a nunca agir sob pressão. Nunca fechar negócios em dias ruins. Nunca comprar nada para compensar. E, principalmente, nunca misturar dinheiro com carência afetiva. Isso destrói famílias, amizades, sociedades. E quando o dinheiro entra na equação como muleta emocional, o estrago é quase sempre maior do que o número na conta. Essa regra virou escudo.
Toda vez que sinto que estou sendo puxado pela emoção, eu paro, respiro, recalibro. Porque entendi que o dinheiro deve ser gerido com frieza e propósito. Emoção é ótima para sonhar, visualizar, inspirar. Mas na hora de decidir, é disciplina que comanda. E essa disciplina emocional é o que separa os amadores dos construtores. Com ela, você atravessa crises, recusa armadilhas, toma decisões difíceis com clareza. E o melhor, cria uma estrutura tão sólida que, com o tempo, o dinheiro começa a trabalhar sozinho. E é aí que tudo muda. Porque é nesse ponto que o seu próprio dinheiro aprende a se proteger. Quando eu era jovem, achava que autodefesa era saber lutar, saber gritar por socorro ou carregar algum tipo de proteção física. Mas com o tempo, entendi que uma das maiores formas de defesa que existem é saber lidar com dinheiro. Porque a falta de inteligência financeira te deixa vulnerável. Te coloca nas mãos de patrões, governos, bancos, relacionamentos tóxicos. Sem dinheiro, até sua voz fica mais fraca. A inteligência financeira te permite dizer não. E um não dito com segurança vale mais do que qualquer MBA. Não para aquele emprego que te esmaga. Não para aquela ajuda que só suga. Não para um ciclo de pobreza que você não quer mais repetir. O dinheiro bem cuidado te protege, até do que você ainda nem sabe que vai enfrentar. Eu vi pessoas fortes emocionalmente ruírem por falta de estrutura financeira. E vi pessoas comuns se tornarem inabaláveis só porque tinham um plano, reservas, ativos trabalhando e clareza de onde queriam chegar. A inteligência financeira não é um luxo, é uma armadura. E cada decisão certa é um pedaço dessa armadura. Ela te defende da manipulação emocional, do desespero, da urgência que cega. Te dá tempo, e tempo é poder. Quem tem tempo pode esperar, pode negociar, pode escolher. E quem pode escolher, nunca mais será refém. Foi isso que meu pai rico me ensinou quando disse: não é o dinheiro que te protege, é o que você sabe fazer com ele. E quando você entende isso, começa a operar em outro nível, porque tudo o que você construiu passa a se multiplicar mesmo sem você estar presente. E é nesse ponto que acontece o estágio mais bonito da liberdade. Quando o seu dinheiro começa, finalmente, a se proteger sozinho. Existe um momento na jornada financeira em que algo mágico acontece. O dinheiro para de depender exclusivamente de você. Ele começa a se mover, crescer, se multiplicar, sozinho. Mas isso só acontece quando você criou uma estrutura tão sólida, tão bem pensada, que mesmo se você parar, os ativos continuam trabalhando. Esse é o verdadeiro respeito ao dinheiro, quando ele aprende a se proteger por conta própria. Lembro exatamente quando senti isso pela primeira vez. Estava em viagem, desconectado do mundo, e mesmo assim recebi dividendos, lucros, rendimentos. E aquilo não era sorte. Era o resultado de anos construindo ativos que não precisavam de mim em tempo integral. Foi ali que entendi. O dinheiro, quando bem posicionado, vira seu funcionário mais leal. Trabalha 24 horas. Nunca falta. Nunca reclama. Mas esse nível só é acessível para quem fez o dever de casa. Quem parou de gastar e começou a alocar. Quem aprendeu a dizer não. Quem protegeu antes de exibir. Quem criou sistemas, muros, blindagens. Não é sobre ganhar muito. É sobre montar o tabuleiro certo. Porque quando a estrutura é forte, o dinheiro passa a defender a si mesmo. Ele se multiplica no silêncio. Cresce com juros. Se protege com contratos. Se esconde legalmente de quem quer tomar. E começa a te dar algo que quase ninguém tem. Tempo, escolha, poder real de decisão. Esse é o ápice da inteligência financeira. Quando você não corre mais atrás, você observa o fluxo e decide como ele vai servir sua visão. Foi aí que entendi. O maior truque não é só fazer dinheiro, é fazer com que ele nunca mais seja ameaçado. E quando você chega nesse ponto, ninguém, absolutamente ninguém,
Ousa tocar no que é seu. Respeito não se impõe com força, se conquista com postura. E quando você aprende a proteger seu dinheiro como um verdadeiro ativo, com clareza, estrutura e intenção, o mundo responde. Porque dinheiro bem cuidado vira território sagrado. E território sagrado não se invade. Se você entendeu isso, grava essa frase. O dinheiro que você não respeita, ninguém vai respeitar por você. Comenta essa frase. E nunca esqueça, quando seu dinheiro aprende a se defender, você aprende o que é liberdade de verdade.